Nós vamos ler Mateus, capítulo 9, versículo 14 ao 17, que diz o seguinte: Então vieram ter com ele os discípulos de João, perguntando: Por que é que nós, os fariseus, jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: Pode porventura ficar triste os convidados às núpcias, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que lhe será tirado o noivo, e então hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque semelhante remendo tira parte do vestido, e faz-se maior a moldura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, do contrário, se rebentam. Derrama-se o vinho, e os odres se perdem, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Nós aqui falamos do capítulo 9, versículo 1 em diante, e basicamente na aula anterior a essa, nós falamos da questão de ir, de aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque os fariseus estavam naquela crítica pelo fato dele ter curado o camarada que foi trazido por quatro pessoas, e ele ter dito assim: filho, perdoados estão os teus pecados. E os caras ficaram chateados com aquilo, dizendo: quem é esse homem que pode perdoar pecado e tal, tal, tal. Então houve esse embate entre os fariseus e Jesus ali naquela casa onde ele estava, que supostamente é a casa onde ele morava, em Cafarnaum. E ali houve todo esse embate por conta das expectativas que tinha da pessoa do coxo, de quem o trouxera, ou seja, dos quatro, que era a expectativa da cura, e a expectativa dos fariseus era a seguinte: quem é esse que pode curar pecado e tal? Aí aquela contenda entre si. E aí nós encerramos a nossa aula. E agora, entre essa questão do verso 13, ide aprender o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar justos, mas pecadores. Ou seja, ele estava dizendo que aqueles caras que se achavam justos não iam ser chamados nunca, mas quem entendia que estava precisando, ainda que tivesse uma visão errada da coisa, porque o Senhor Jesus, em cima da expectativa de quem traz o paralítico e do próprio paralítico, ele diz: filhos, perdoados estão os teus pecados. Eu acho que os caras não queriam ouvir isso. Os caras queriam a cura física do cara, entendeu? Mas eles estão querendo se achegar a Jesus cegamente, mas está querendo, entendeu? Não está entendendo o que Jesus veio fazer, mas pelo menos está querendo o cara com entendimento errado, mas quer. E aí Jesus se direciona a eles: já que vocês me querem, eu digo, perdoados são os seus pecados. Ele deve ter ficado assim: rapaz, ninguém está falando de pecado, fugindo, tem que ser papo de pecado, entendeu? E aí o que Jesus queria era salvar a alma do ser que se encontrava em perdição dentro de si próprio. E aí ele pegou: para que saibais que o homem tem na terra poder para perdoar pecados, o seu paralítico anda. Porque houve questionamento que, se talvez não houvesse, o paralítico nem curado seria, né? Entendeu? Aí agora ele diz isso: ide aprender o que é misericórdia quero e não sacrifício, porque os caras prefeririam que o paralítico ficasse paralítico e sem perdão de pecado, simplesmente porque era Jesus, na cabeça deles, um homem qualquer que estava falando. E agora vieram ter com Jesus no meio de toda essa questão. Gente, não mudou o cenário, não. O cenário continua o mesmo. Ele está em casa lotado de gente, porque Jesus resolveu dar um banquete para a galera. E esses penetra chega lá para causar rebu na festa. Na casa de Jesus. Na casa de Jesus. E agora chega também os discípulos de João fazendo questionamentos. E aí o questionamento deles era o seguinte: então vieram ter com ele os discípulos de João, por que é que nós, os fariseus, jejuamos, mas os teus discípulos não jejuam? Eles chegaram com essa pergunta. Na aula passada
eu até pedi que se olhasse as versões, dá uma olhada na versão, para ver, porque tem algumas passagens que diz assim, por que nós jejuamos e os teus discípulos não? Esse jejuamos muito, os teus discípulos não quer dizer que eles não jejuem, mas eles não estão jejuando muito, entendeu? É isso que a passagem está querendo dizer. Tem até algumas versões, por exemplo, que eu tenho aqui, diz assim, porque nós os fariseus jejuamos a miúde, entendeu? Ou seja, por que nós jejuamos e o de vocês não jejua tanto quanto? Então essa inclusão desse a miúde ou desse muito sugere um contraste não de jejuar e de jejuar, mas sim de jejuar muito e jejuar pouco. Porque de fato, nós até usamos essa referência, André, no capítulo 4, versículo 2 de Mateus, Jesus jejua 40 dias e 40 noites, ou seja, ele é um cara de jejum também. O próprio ensino dele no capítulo 6 do Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, ele no final, ele pega assim e fala, e quando jejuar, tá? Não vos mostreis contristados como os fazem os hipócritas, entendeu? Mas lave o teu rosto, unja-te, apareça com o teu rosto na moral, não fica aí, estou jejuando, Vasco, entendeu? Então, se Jesus está falando para eles quando jejuar, é porque eles jejuam, os discípulos de Jesus jejuam. Então, sobre o jejum, aponta essa conclusão que de fato eles jejuam. E aí, por que jejuam muito e por que jejuam pouco? O verso 15, ele pega e diz assim, acaso os convidados às bodas podem estar de luto enquanto o noivo está com ele? Dias virão em que o noivo lhe será tirado e então jejuarão. Olha só, gente, ele agora responde com 3 analogias parabólicas. Quais são? O luto, bodas e jejum. Porque, pense comigo, o que o luto tem a ver com as bodas, gente? Nada a ver, não é? Então, mas Jesus está aqui falando dessa forma. E por que o escritor junta essa coisa aqui? Acaso os convidados às bodas podem estar de luto enquanto o noivo está com ele? Está vendo? Ó? Boda, luto e o jejum, que é a pergunta anterior. E ele faz essa ressalva. Então, essa primeira pergunta é uma pergunta de retórica. Pode estar de luto enquanto estão as bodas? Qual é a resposta? Não, é a pergunta de retórica. A pergunta de retórica é que já tem a resposta óbvia. Entendeu? Não, de modo algum. Então ele já dá essa resposta para os caras. Aí vem agora em seguida o termo noivo. O termo noivo é uma imagem pouco comum. Isaías 61:10. Lê para mim, André, Isaías 61:10. Regozijar-me-ei muito no Senhor, e a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com manto de justiça, como um noivo que se adorna com atrativos e como noiva que se enfeita com suas joias. Tá vendo? Olha só, não é muito comum, mas aparece lá em Isaías a questão do noivo, como Deus sendo o nosso noivo, essa coisa toda, esse adornar de vestes, essa questão de estar de uma maneira apropriada para esse suposto casamento e tal. Então ele está fazendo aqui essa analogia. Agora nós temos o que descreve em relação a traje de salvação, manto de justiça, porque quando se diz de luto, isso remete diretamente a que coisa física. Fala aí, gente. Tristeza.
Tristeza, mas uma coisa física, porque essa é abstrata, esse é um sentimento. Morte. A morte ela pode ser vista de várias formas. Agora eu estou falando de uma coisa física mesmo, luto. Você olha a pessoa de luto, como é que ela está de luto? Quando é que você sabe que a pessoa está de luto? Tá de preto. Está de preto, né? Roupa preta. Então, roupa preta. É vestimenta. A gente tem que entrar na pegada de quem está escrevendo. O cara, luto, está falando de tristeza, mas está falando diretamente de vestes. Olha só, bodas, noivo, casamento. Tu acha que o nego está de luto no casamento? No casamento o nego também está esculachado. No casamento o nego está com a roupa informal. No casamento? Não. Informal tá a gente aqui na aula, demorou. Tá tranquilo. Não tem. Agora, é inapropriado a gente se apresentar assim no casamento, não é verdade? Então, se ele está falando de veste, a gente tem que analisar o que ele está querendo dizer com isso. Eu pedi ele para ler foi qual passagem? Foi 61:10? 61:10 aí. Isso, 61:10, tem o 62:5. O 61:10, o 61, se a gente buscar antes, diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, proclamar a abertura de prisão aos presos e anunciar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a pôr sobre os que estão tristes em Sião, que se lhe dê ornamento por cinza. Tá vendo? Ornamento, você já entende já. Você entende uma coisa já fabulosa, uma coisa festiva para um dia específico, um dia importante. Se lhe dê ornamento por cinza. Aí ele prossegue: que se dê óleo de alegria por tristeza. Quem vai encontrar com o noivo triste? Quem vai participar da festa das bodas chorando? Oi? Ninguém. Chorando. Pergunta de retórica. Ninguém. Aí ele prossegue dizendo: veste de louvor por espírito angustiado. Então ele está tratando-se da veste, dizendo que veste de louvor por espírito angustiado é algo interno que faz com que transpareça algo magnífico no ser da pessoa, simplesmente de olhar. Em olhando, tu verás que dentro dela existe um diferencial promovido por Deus, que de fato é veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para louvor da sua glória. E aí prossegue o que o André leu pra gente, de encontrar com o noivo e tal, essa coisa toda do ornamento. Então, se ele está fazendo essa alusão, peraí, quem está com esse shape todo aqui do Isaías 61, gente, está jejuando e está triste? Não. Por que ele não está jejuando e por que ele não está triste? Ele está com o noivo. Ele está com o noivo, nas bodas, entendeu? Aí Jesus pega e manda: pode estar triste, ou está de luto, ou está jejuando, os convidados quando estão nas bodas com o noivo? De forma alguma, de maneira nenhuma, entendeu? Não tem como, essa resposta não cabe. Estar de luto ali não compete. Mas agora luto e jejum fecha. Por que luto e jejum fecha, gente? Estado de Oi? A pessoa não come. No luto não come. Apesar que eu não tenho luta ruim. estado de humilhação, Estado de humilhação. de se olhar a si mesmo e ver que Porque o luto está relacionado à tristeza. O jejum é diretamente humilhação. E o jejum, Jesus está presente. Está com a gente do nosso lado. Você vai se humilhar a quem? Para quem? Por quê? Qual o motivo? Onde que cabe isso? Não cabe. Aí tu tá de sacanagem se tu fizer isso, né? O mestre está ali do teu lado, eu estou tão triste que tu está presente, Jesus. Acho que eu vou dar uma jejuada, sabe? Tu tá aqui. Eu queria outra coisa. Comédia, né? Chega a ser hilárico, mas
é inapropriado, porque o jejum acompanha circunstâncias solenes, situações dolorosas e de arrependimento. Eu citei o Acabe, lembra o Acabe? O Acabe lá em 1 Reis 21, do verso 27 ao 29, o Nabote tinha uma vinha maneira. A vinha do Nabote era um bicho. Linda a vinha do Nabote, maravilhosa. O Acabe, quando bateu o olho em cima da vinha do Nabote, ele malandro, eu quero isso para mim, muito bonita. Eu quero a vinha do Nabote. E aí desejou a vinha do Nabote e foi lá no Nabote. Nabote, eu quero a tua vinha, pô. É o seguinte, quanto tu quer na tua vinha? Pago até tantas vezes mais na tua vinha. O Nabote, pô, cara, sabe o que acontece? Não dá para vender não, porque foi uma herança do meu pai, entendeu? Não tem como vender. Não, pode botar o preço que eu pago, eu triplico, eu faço isso, eu faço o raio que tiver que fazer, mas não quero a tua vinha. Não tem interesse não, porque isso aqui não é valor financeiro, é um valor sentimental, a vinha do meu pai, entendeu? Eu até citei na semana passada, né, que o meu irmão, depois que ele foi para a Europa, hoje a gente já está um pouco acostumado, mas inicialmente foi assim, pesado a saudade, a distância das crianças, da família toda, de todo mundo. Foi ele, Sulamita, os meninos. Aí uma vez ele veio e trouxe algumas coisas e me deu um chaveirinho. Aí o chaveiro, eu coloquei ele pendurado na chave do meu carro e ficava aquele chaveiro para lá e para cá, entendeu? E aí pegava aquela chave para ligar o carro e via o chaveiro, e estava sempre na memória, meu irmão, aquela coisa toda. E aí eu peguei uma estima pelo aquele chaveiro. O chaveiro ficou velho comigo, se quebrou todo. Mas eu não jogava o chaveiro fora, entendeu? Porque aquilo ali tinha um significado sentimental para mim, embora não valia 10 centavos financeiramente. Aí alguém pegou, viu meu chaveiro, tirou e tacou fora, jogou fora meu chaveiro. Eu fiquei chateado, cara. Eu falei, caramba, esse cara fez, jogou meu chaveiro fora, disse que estava todo ruim. Sabe por que eu tinha o chaveiro, pô? Agora veio esse papo. Mas não tinha valor financeiro no chaveiro, entendeu? Não tinha, nem se passava isso na cabeça. Acredito que nem na cabeça. Nabote nunca deve ter pensado, vou vender minha vinha e vou descolar tanto. Se ele tivesse pensado, eis a hora, eis o momento, né? Isso nunca, ele deveria só pensar o seguinte: vou cuidar da vinha que meu pai me deu. Ele deveria capinar, limpar, adubar, regar, deveria cercar a vinha, deveria ficar cheio de palhaçada com a vinha dele, entendeu? Que é a vinha do pai, o pai foi embora, o pai faleceu, já não está mais ali e tal. E vem o outro com esse papo. Aí o Nabote, não vou vender não quero vender a vinha meu pai me deu. Aí o cara ficou triste da vida que não conseguiu a vinha do Nabote. O mundo dele acabou a vida, acabou tudo. Ficou lá no palácio pelo canto, triste que não tinha a vinha do Nabote. Olha só que coisa esquisita, o cara num palácio triste porque não tem uma coisa que o cara só tem aquilo, a vinha. Ele com palácio, com tudo, até dinheiro para pagar 4 vezes mais o que vale a vinha. Ele está triste porque queria a vinha do Nabote. Olha que sentimento. Podia fazer um igual ou melhor. Perverso, mas o sentimento da inveja é uma praga. O cara quer ser aquele que ele não é, ele quer a coisa dos outros, entendeu? Dominou o cara. Aí a Jezabel pegou e falou assim: esse é o problema, deixa comigo. Alugou uns caras, falou que o Nabote era um homem blasfemo contra Deus e contra a lei de Moisés, e na lei de Moisés só precisavam de 2 testemunhas para matar o cara. Mataram o Nabote, apedrejaram. Aí apedrejaram o Nabote até a morte, e o Nabote tinha nada a ver com isso. Agora ela virou e falou assim: o Nabote não está mais vivo, agora é só tu pegar a vinha, 0,800, vai lá e pega. Pegou a vinha de graça e ficou com a vinha do Nabote. O Elias estava no lance. A palavra do Senhor veio a Elias e disse assim: ó, vai lá, porque lá na planície de Jezreel, Acabe fez uma bobagem. Ele matou o Nabote, tomou a vinha dele, e ainda contaram um caô dizendo que o Nabote era mentiroso, pilantra e ainda era blasfemo. E mataram o Nabote apedrejado quando o Nabote não era nada disso. Aí chegou o Elias para falar e o Senhor mandou dizer assim: ó, tu vai morrer, da mesma maneira que Nabote morreu, você, sua mulher e todos os seus parentes. E os cães vão comer a carne de vocês e as aves de rapina também. Aí o Elias chegou e mandou a letra. Falou com o Acabe, e o Acabe ficou como? Entrou em desespero
recebeu a palavra do profeta e se humilhou com pano de saco, cinza e jejum diante de Deus. Deus se apresenta a Elias e diz assim, ó, tu não tem visto que Acabe se humilha na minha presença? Vai lá e diz a ele que eu não vou matar ninguém na presença dele. Depois que ele morreu, eu mato todo mundo. Aí foi lá, foi lá e falou isso com Acabe. E o Acabe de fato não viu a galera morrer, mas depois todo mundo morreu. Não sei se vocês conhecem a história. O Jeú, o vidente, Jeú filho de Ninsi, o próprio Elias, quando estava lá na caverna, se lamentando da vida, dizendo que Jezabel queria matar ele, Deus mandou ungir o Jeú no lugar de Acabe, e o Jeú passou todo mundo. Jeú matou geral, matou até Jezabel. Então, aqui a referência agora não é nem a história do Acabe e da Jezabel, mas sim o jejum que ele fez. Então o jejum está ligado à humilhação e não com passar fome, entendeu? O jejum está ligado com atitude, não foi essa a nossa conversa? Aí você até que citou, André, lembra que você citou o Daniel? André citou o Daniel. Como é que foi a parada do Daniel? Daniel era um príncipe, não vamos nos ater muito à história, mas a gente vai pegar o lance do jejum rapidamente. Daniel era um príncipe no reino de Israel, o reino foi levado para o cativeiro. No cativeiro eles tinham o costume de tratar a realeza com pompas e honras, embora estando no cativeiro. Então Daniel era tratado com toda essa honraria. Então ele tinha acesso à mesa do rei, à comida do rei, o banquete do rei Daniel podia comer. Então lá está escrito, e Daniel não quis se contaminar com o manjar do rei. As pessoas pensam que se ele comesse aquela comida, era uma comida contaminada oferecida ao diabo 4. É assim que a galera pensa. Só que não é nada disso. O que era? Daniel era um cara que tinha um sentimento de compaixão. Ele era um cara que não fazia indiferença das pessoas. Ele se sentia judeu israelita. Entendeu? Então ele não admitia os irmãos dele, da mesma estirpe, da mesma linhagem, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, tá lá fazendo serviço pesado, porque se você fosse caldeu, André, e tivesse lá, e a sua mulher tivesse precisando de 10 escravas para fazer sei lá o que, você ia solicitar, a realeza ia mandar. Se tu tivesse precisando de 100 escravos para te ajudar lá a fazer não sei o que lá na tua fazenda, a realeza ia mandar para você. E entre esses escravos tinha gente de todas as nações, dentre as quais o povo judeu. Então o povo judeu estava nesse estado calamitoso dentro do cativeiro, fazendo todo esse serviço pesado, braçal e tal. E Daniel não se sentia bem, está no palácio comendo e bebendo e a galera se ferrando, entendeu? Então se ele come dessa comida e passa a ter essa vida e todo mundo se ferrando lá, ele numa boa, ele estaria se contaminando com o espírito da indiferença, da insensatez, de um sentimento faccioso, entendeu? Da imoralidade da alma do ser, entendeu? E aí ele disse assim, cara, como é que eu vou comer essa comida e ficar me alegrando enquanto está todo mundo se ferrando? A gente não está aqui, o momento não é de folguedo nem de alegria, porque está comendo o banquete do rei, o momento é de humilhação. Então eu não vou comer essa comida, ainda que eu a tenho em mãos para comer. Eu vou comer uma comida simples, eu vou comer o que? Legumes. E ele não se contaminou, não é o fato de comer em si, mas é o fato de, em comendo, desconsiderando todo mundo. Aí ele estaria contaminado. Entendeu isso? Então o que ele fez? Jejuou. Jejuou de que maneira? Comendo legume. Entendeu? Ele se humilhou comendo legume, ele estava jejuando. Jejuar também pode ficar sem comer também, Rafael, mas o jejum é uma atitude. O jejum é uma humilhação. Entendeu? Nós temos o Daniel no capítulo 9 também, com a sua oração de humilhação. Temos Josafá, preguei outro dia sobre isso, que se humilhou diante de todos e jejuou com toda a nação, com toda a congregação. Temos Neemias, capítulo 1, ele se humilhando diante de Deus por conta do quadro que se encontravam os israelitas. O jejum está ligado à humilhação. Neemias está buscando o que? O perdão. Daniel está buscando o que? O perdão no capítulo 9. O Acabe está buscando o que? O perdão. O jejum está ligado a perdão. Então, peraí. Se Jesus, o perdão de Deus aos homens está em quem, gente? Jesus. Então, como é que Jesus está presente? Eu vou ficar jejuando a Deus pedindo perdão. Deus está falando, cara, eu já te mandei Jesus aí, velho. Resolve com ele. Vai lá falar com ele que ele vai dar jeito nesse teu pecado aí.
Entendeu? Ele é que vai, o sangue dele é para propiciação. Então tu está jejuando para quê? Está caçando jejum para quê? Não estou te entendendo. Tu está ignorando meu filho? Entendeu a coisa? Está ignorando Jesus? Jesus está jejuando para quê? Ficou maluco? Ficou maluco, velho? E tal, é mais ou menos assim o papo. Então, e esse, gente, esse estado de jejum, de humilhação, não é o estado de ânimo do capítulo... Me presta sua Bíblia, André, para eu fazer recobrar aqui rapidinho. Não é o estado de ânimo, gente, do capítulo 8 e 9 das aulas anteriores. Tu acha que a galera, depois de ter recebido toda essa benevolência aqui, ó, o capítulo 8, o leproso que foi purificado, Senhor, se quiseres pode me limpar, o centurião de Cafarnaum que se humilha na presença de Jesus, e aí, ó, o meu servo está lá em casa mal na fita, e basta só uma palavra, meu servo sarará. Todo mundo vê aquilo, aquela coisa maravilhosa. Jesus chega, entra na casa de Pedro, cura a sogra de Pedro. Aí fala sobre seguir a Jesus, que o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Aí depois ele apazigua a tempestade. Ele vai para o outro lado do mar, chega na cidade de Gadara, liberta aqueles 2 endemoniados. Agora ele está curando um paralítico. Vem cá, gente, em cima desses eventos todos, esse é motivo de tristeza? Aí o papo dos caras, os caras estão tudo malucos, os caras não estão entendendo nada. Por que nós jejuamos e vocês jejuam? Uma conversa, nada a ver a conversa. Nada a ver, que conversa é essa? Olha o quadro. O quadro fantástico. A plenitude dos tempos. A plenitude dos tempos chegou, Jesus está na parada, ele está querendo se entristecer e achando que está servindo a Deus com devoção de alma e uma grande espiritualidade, ignorando Jesus. O povo. Deus já tinha povo evangélico. Eles ainda estavam jejuando. Ainda estava jejuando. Aí está querendo saber, ainda entrando numa. Porque como é que ele chega? Por que vocês no jejum e tal? Tipo, você não se enxerga, não? Vocês estão vendo que vocês estão tudo errado. A conversa dos caras nada a ver. E se a gente analisar a coisa, é até engraçado, né? Chega o cara nada a ver, todo mundo deve ter ficado assim, olha lá. Ih, olha lá. Caraca, um bando de idiota. Não, não é verdade? Quem estava no lance, entendendo a parada, não ia ficar assim mesmo? O que tá vendo? Os caras, velho, olha só, a gente está aqui numa alegria. Jesus botou um banquete, vocês querem que a gente se entristece na presença de Jesus? Como é que é isso? Mas tem gente que se entristece na presença de Jesus, gente. Tem gente que na presença de Jesus caça esse caminho contrário daquilo que ele apresenta. É o caminho do anti-evangelho, é o caminho contrário ao ensinamento, é o caminho contrário à manifestação do próprio Jesus, é o caminho contrário daquilo que Deus quer e fez manifestar-se através de Jesus a todos os seres humanos. Mas o cara não quer o manifestar de Deus, ele quer algo que está incrustado, encrostado, entranhado dentro dele através da religião. Eu quero jejuar, Jesus também não tem problema, eu prefiro jejuar, entendeu? Entendeu, cara? Você tem que me respeitar, porque eu sou um homem religioso, espiritual. Não, Jesus está de bobeira. Quem sabe sou eu, porque é o seguinte: Jesus que nada. Olha só, essa atitude é essa. Que parada esquisita. É uma coisa de doido, né? Mas o jejum é apropriado alguma vez? É. O jejum é apropriado. Por quê? No mesmo versículo 15, a parte B, o que ele diz? Lê aí, André, depois da ponto de interrogação. Dias, porém, virão, em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Olha só, dias virão, esses dias em que será tirado o esposo, pode ser aquela questão da morte até o 3º dia da ressurreição, porque ele foi tirado de fato. E aqueles 3 dias, gente, eu não estou lá para viver, não quero fazer julgamento da vida de ninguém. Soltaram Marcos ali. Marcos está solto. Não quero fazer julgamento do que passou no coração de quem estava presente ali, porque de repente a gente chega e começa a mandar a letra errada. Entendeu? Mas eu acredito que foi um estado de agonia total. Eu não sei mensurar o tamanho dessa agonia, né? Mas assim também posso dizer para você o seguinte:
Graças a Deus e sorte deles que foram só 3 dias. Isso eu posso dizer, entendeu? A zebra foi na sexta, sábado, domingo de manhã o cara já estava na parada de novo, entendeu? Então, foi uma agonia total, mas essa agonia teve aquele limite ali e foi assim, poucos dias, a gente pode dizer isso que foi poucos dias. Mas creio eu que esses dias virão, foi após a ressurreição do Senhor Jesus. Depois que ele foi assunto aos céus, a sua assunção, que ele subiu aos céus, ele foi tirado. Então hoje, gente, a gente precisa se humilhar sim, mas na presença dele. Como é que eu me humilho na presença de Deus? Porque às vezes a gente não entende esse humilhar-se. Olha só, o Acabe se humilhou diante de Deus porque só Deus poderia dar o perdão a ele. Então, para ele conseguir algo que Deus tinha para dar a ele tinha que ter um comportamento, entendeu? Então o jejum está relacionado à atitude e a comportamento, a questão comportamental. Qual é o teu comportamento para com o Senhor Jesus? Como é que você se apresenta? Você é aquele cara soberbo? Você se humilha de fato? Porque olha só, gente, se as Escrituras me dizem uma coisa e eu não a faço, ou eu não obedeço, eu estou me humilhando diante dela? Não. Como é que eu posso me humilhar debaixo das potentes mãos do Senhor? Como é que eu posso me humilhar diante de Jesus? Está falando desse tempo agora, né? Sim. Como é que eu posso me humilhar? Obedecendo Obedecendo a Ele. a Jesus. A Jesus. Se Ele diz assim, ame o teu próximo. Se eu amar, eu me humilhei a Ele. Entendeu? A humilhação, as pessoas pensam que é ser esculachado. Entendeu? Aí, peraí, então como é que eu me humilho diante de Jesus se esse for o pensamento? Jesus vai me esculachar. Olha só, gente, vê se isso tem alguma coisa a ver com Bíblia, com Jesus, com Deus. Humilhação, tem gente que pensa que é isso, é esculachado. Não tem nada a ver, cara. Se eu me humilho ante a Ele, eu recebo o que Ele ensinara, o que Ele passou. Eu luto para andar nesse caminho, entendeu? Para trilhar esse passo, dessa vereda que Ele deixou para nós. Se Ele manda eu estender as mãos, eu tenho que fazer o quê? Estender as mãos. Se eu não estender as mãos, eu não recebi. Oi? É um ato de servir. Não, estender a mão para você prestar. Você servindo, se Ele mandou servir, você se humilhou. Entendeu? Se você não serviu, e aí os aplicativos, as aplicabilidades, vai aparecer uma pancada. Uma coisa você recebe ou você não recebe. Quem recebeu, se humilhou. Quem não recebeu, não se humilhou e pronto. E não tem nem mais o que falar, é isso aí mesmo. Entendeu? Agora que... Então, o jejum ele é usado, no caso aí, para perdão, né? Para alcançar o perdão dele. Alcançar perdão. Porque pensem bem, olha só. Eu fiz uma bobagem, você deu uma coça no cara, e tal. Aí, velho, se eu continuar passando pelo cara, isso mesmo, dá uma coça mesmo, entendeu? E tal. Eu continuo na minha posição. Agora, se eu voltar atrás e falar pro cara, pô, velho, me perdoa, eu fiz bobagem, não era pra eu ter feito isso. Eu estava nervoso, ou sei lá o que, todos os motivos que me levaram a fazer isso não justificam, eu estou todo errado, me desculpa e tal, pá. Eu estou me humilhando diante do cara, entendeu? Cheguei lá, me humilhei diante do cara. Estou buscando o que dele? Perdão. Entendeu? E isso é uma espécie de jejum, porque você se priva de coisas que você poderia fazer. Eu poderia continuar tirando onda, deu uma passamento. Demorou, tá dado. Entendeu? E aí me privei de tirar onda, porque eu poderia chegar como um otário. Peguei, ele tava ali falando, cantando de galo, pranchei ele, amigo. Tava lá falando muito, é isso mesmo, pranchei mesmo. Dei um direto, quando ele marcou, deu um chute na lata dele, ele caiu estribuchando no chão, igual um Zé Ruela. Olha só, como o Zinete pode tratar disso agora. Mais pra frente, no capítulo 17, ele fala de um tipo de jejum. Fala do jejum. E
quando ele sobe, né, com Pedro, João e tal, e faz a transfiguração, desce, aí expulsa o demônio daquele menino que tinha aquele problema. Aí o pessoal queria saber por que ele expulsou e disse, pois não, ele vai explicar. Tem casta é tipo classes de demônios, entendeu? Isso. Casta de demônio que só sai com jejum e oração. Isso. Aí, vai lá. Aí a minha dúvida essa casta não é em si, falando direto do menino em si, ou estava falando da incredulidade do povo? Não, ele estava falando do que estava possuindo a pessoa, entendeu? Casta, ela pode ser legiões e uma espécie de uma hierarquia demoníaca, luciferiana, poderosa. Aí ele está querendo dizer que tem que ser com muito jejum e oração. Oração, gente, é diálogo com Deus, é conversar com Deus. Não é ficar, Senhor, me dá isso, toma meu pai nas suas mãos, abre uma porta de emprego, vê meu filho, minha mãe, minha mulher, minha esposa, não sei o que, parará, as pessoas pensam que isso é oração. Oração é você conversar com ele e deixar ele falar contigo, entendeu? No caso, isso aí que fala é tipo uma petição. Isso é uma petição, entendeu? Se você começa a falar com ele, eu estou enfermo, Senhor. Eu estou enfermo, não estou me sentindo bem. Eu estou mal, isso está me abatendo no meu espírito. Quando agora eu chego perto do André para conversar, eu não sou mais a mesma pessoa, porque a tristeza está dentro do meu ser. Entendeu? Eu já não tenho mais força para trabalhar. E eu estou aqui falando contigo, precisando do teu socorro, da tua ajuda. Eu estou mal. Você continua pedindo, mas você está no diálogo com ele. Aí se você parar e meditar, ele vai falar contigo. Entendeu? Porque só a meditação traz contemplação. A gente precisa contemplar, não é? Como é que você vai contemplar sem meditar? Não existe. Quem faz arte marcial sabe disso, né? Só a meditação traz contemplação. Não tem como contemplar sem meditar, velho. A possibilidade não existe. Entendeu? Aí o cara que fica tagarelando, Senhor, essa noite, desse dia, dessa toma na tua mão, bala perdida, carro, não sei o quê. O cara não tá pecando não, velho, entendeu? Não tô aqui dizendo que o cara é um endiabrado, não. Já fez um mantra. Ele mandou o mantra, entendeu? Só que se você tem diálogo com o pai e o pai tem diálogo contigo, você tem relacionamento com ele, entendeu? Tem uma conversação. Tem uma conversação, tem relacionamento, porque hoje ele te respondeu, você falou, amanhã de novo, e você já conhece Deus nesse aspecto, nesse sentido, por esse viés, entendeu? Da oração. E o jejum, gente, o que é o jejum que eu falei para vocês? Atitude. É atitude. Faltou atitude, por isso que ele chegou naquele estado. Faltou atitude. E a atitude de se humilhar diante de Deus, porque quem fica tirando de onda, tem porrada no cara mesmo, entendeu? Esculachei, um otário. Que espírito é esse? Arrogante, soberba. E no caso, para aquele menino ficar naquele estado, faltou a intercessão, que é a ação. Faço a intercessão, que é a ação, justamente isso, que a gente falou da carta de Filemão, entendeu? Do Paulo a Filemão intercedendo, e que é a ação, que é a atitude, está tudo interligado. E é o jejum intercessório, né? Jejum intercessório, e o sujeito que faz isso tem que estar sempre se humilhando diante de Deus, sem nenhuma atitude de que venha exacerbar esse espírito que a Bíblia diz que dele procede a queda, a soberba procede a queda, a altivez de espírito a ruína. Então, se sempre ouvir a Deus e se humilhando diante de Deus, você é uma pessoa apta para poder tirar de ideia a caixa de demônio. Você lembra, em cima de toda essa situação, capítulo 10 de Lucas, e o que nós vamos falar mais para frente no próprio livro de Mateus, quando Jesus comissiona a galera, os 70, que a galera vai, e ele pegou e disse assim: estará sujeito a vós todo o poder do diabo. Todo o poder do diabo. Todo. Mas aí ele disse: como, gente? Ele disse assim: eis que vos envio como ovelha no meio de lobos. Aí ele disse que quem for como ovelha no meio de lobos, todo o poder do diabo estará sujeito a essa ovelha. Ele não disse isso para o apóstolo.
Ele não disse isso para o pastor, para o evangelista, para o profeta, para o semideus, que agora ele está sendo consagrado a patriarca, não sei o que lá, semideus. Tem um bocado de coisa aí agora, tem nego sendo consagrado até a anjo. Aí tem anjo e tudo já por aí. Então, nunca ouviram não o anjo da igreja e tal? Nego é consagrado a anjo. Aí Jesus não deu essa autoridade a nenhum desses títulos. Ele disse as ovelhas. As ovelhas. Olha só, gente, ele está dizendo a uma pessoinha, a uma gente pequena, a um camarada que não tem nenhuma expressão que seja uma ovelha. Quem for ovelha, como é ovelha? Humilde, submissa, recebe a palavra, acata, fica quieta, faz, entende o que Deus quer, porque é tratado pelo pastor das nossas almas chamado Jesus, que não te sacaneia, mas antes comprou o teu barulho era a morte, meu irmão, ele foi lá e morreu no teu lugar. Esse é pastor mesmo. E ele enviou as ovelhas dele e deu essa autoridade. Aí a galera começou já a vacilar quando voltou. Caralho, no teu nome até os demônios a nós se submetem. Já entrou com o espírito de deia-coça mesmo, entendeu? Mó otário, entrou com esse espírito, já pegou os caras. Jesus chegou, vem cá, para com a palhaçada, porque isso aí é bobagem. A parada não é essa, porque qualquer um que for ovelha vai ser natural. Qualquer um que se submeter a mim, os demônios têm que se submeter a vocês, porque aquilo que é impossível para vocês, estando em mim, é possível. Aquilo que é antinatural para vocês, para quem está em mim, é natural. Vocês não estão entendendo isso. Para com a palhaçada, porque a parada é o seguinte: a alegria de vocês não é demônio que submete, nem enfermidade que sai, não, nem coxo que anda, não. A alegria de vocês é antes o nome de vocês estarem no livro da vida. Ele chamou na responsa e falou isso. Entendeu? Então, quem se humilha, quem pratica esse jejum, a procura do perdão, auto se reconhecendo que ele é simplesmente uma ovelha dependente desse pastor das nossas almas, que é o sumo pastor, que é Jesus, até todo o poder que Satanás inventar hoje, se ele inventar o poder não sei das quantas, está debaixo de você, meu irmão, se você tiver aqui. Não tem parada, não tem papo, não tem alô, está debaixo. Entendeu? Através dessa humilhação. Entendeu, velho? Dessa humilhação, dessa prática do jejum contínuo em que ele aqui remete. É claro que nós vamos dar mais uma ênfase a essa passagem mais para frente, que vai chegar o momento dela. Mas aqui, então, dias virão. Gente, tu acha que hoje é o dia de eu estar tirando onda e tal? Não é. Hoje é o dia de eu estar aqui na minha, meu irmão, de varinha curtinha, entendeu? Na moral, me humilhando debaixo das mãos potentes do nosso Senhor Jesus. E deixar que Ele opera em mim o seu querer. Se Ele quiser se manifestar através de mim, que Ele se manifeste, que eu esteja a essa disposição, entendeu? Se Ele não quiser se manifestar, que eu também não vai ficar entristecido. Mas que em minhas atitudes eu procuro sempre manifestar Ele. Como? Cumprindo o Evangelho. Se Ele quiser fazer algo extraordinário, é um problema dele. O problema é dele se Ele quiser fazer algo extraordinário. Agora compete a mim me humilhar aqui, ó, andando no Evangelho, porque Ele deixou isso pra gente seguir, andar e caminhar. Dias virão, eis o dia. Gente, fala a verdade, tu acha que a gente está em momento de ficar dando salto mortal de alegria aí? Que beleza, aleluia e tal, Jesus é bom, todo mundo feliz? Não, a gente não está com isso não, cara, aqui tá rocha. Só vitória. Só vitória, maior caô. Maior caô. Só vitória. Pô, fala sério, gente, é só vitória? Fala sério. Então eu sou palhaço, porque... A paulada já tá do lado da cama, O malandro levanta, toma outra, né? E levanta de novo. Se não fosse assim, não teria escrito caía do homem levantar de Deus. Se não fosse assim, não estaria escrito eu te seguro com as minhas mãos potentes. A gente não tá precisando nem de Deus, velho. É só vitória, que Deus o caramba. Que Deus. O que é Deus? Só vitória. Já tá tudo dado.
Que papo maluco, né? Senão ele não ia para preparar lugar nenhum. Aqui tá bom. É, que tá bom demais para que preparar lugar. Jesus, tu tá perdendo o teu tempo. É que é só vitória, tu não sabe o que tu faz. Como assim, velho? Vamos encarar a coisa na realidade. Vamos dizer que a gente, graças a Deus, que nos dá vitória pelo sangue. Qual é a vitória que ele dá pelo sangue? A rapaziada não entende isso não, velho. Acha que a vitória é o dinheiro, o emprego, ganhou na Mega Sena, carro novo, apartamento. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15. Graças a Deus que nos dá a vitória através do Senhor Jesus pelo sangue. Qual é a vitória pelo sangue, gente? Salvação, perdão de pecado. A turma fica caçando ideia. Não, que agora eu tenho tantos quilos de ouro e o meu carro é o carro não sei o que lá, que vale 200 mil reais. Comprei um apartamento no bairro mais nobre do Rio de Janeiro. Só vitória, irmão. De repente ele está de 4 pro diabo para ter essas coisas. Ele está dizendo só vitória, entendeu? Só vitória, só vitória, só vitória. Eu não estou aqui dizendo que a pessoa que serve ao Senhor Jesus não possa ser um empresário bem sucedido ou coisa desse gênero, que não venha alcançar riquezas de uma maneira digna. Vem sim, só que a vitória que está lá escrita é salvação, não é nada aqui nessa terra. Pelo contrário, ele diz que as riquezas são até perigosas, ele aconselha a gente. Ele diz assim, é isso aí, Gabriel, ele diz assim, ó, a semente foi lançada e o que sufoca a palavra é a riqueza desse mundo. Para nós juntar tesouro no céu, juntar tesouro no céu, porque aqui na terra dá zebra, as traças ferrugem consomem, o ladrão rouba e mina. É até incoerente, porque nós não somos peregrino e forasteiro aqui. Como é que eu estou fazendo vidinho aqui? Ué, ou eu estou errado ou a Bíblia está errada. Alguém está errado, não está? Na dúvida eu prefiro ficar com a Bíblia do que comigo mesmo. Ontem mesmo um fato interessante passou no Fantástico e no Jornal da Record também. A filha querendo extraditar o pai morto para ser congelado. Que o médico nos Estados Unidos falou que daqui a 50 anos vai ressuscitar. A ciência vai estar evoluída, vai ressuscitar, e ela está embarcada também nesse mesmo vídeo. E as irmãs dela querendo enterrar o pai, e ela nessa neurose brigando na justiça, e está pagando R$800 por dia, enquanto a justiça não resolve. Para congelar o corpo. Aí congelou? Para congelar. Mas o congelamento é inapropriado. Porque tem que assim que a pessoa vai estar morrendo, né? Morreu, tem que aplicar uma injeção na veia para te drenar todo aquele líquido, né? E aquele líquido congelante tem que substituir o sangue dentro das veias. Esse é o processo correto. Ele deveria desidratar a pessoa toda e hidratar com esse líquido. A veia e o sangue que está dentro dele, o cara que é o especialista nesse congelamento falou que já apodreceu tudo. E ele foi feito errado. Está congelado lá em São Gonçalo. E vai ressuscitar. Quer fazer o que Deus faz, né? Como é que pode uma pessoa inteligente? A filha que está fazendo isso até funcionária pública, né? Brincadeira. Ela surtou, né, gente? Surtou na tristeza, ela surtou. Surtou. Então, tomara que ela acorde desse surto. Então é o seguinte, nós temos aqui, dias virão em que devemos jejuar. Agora, como jejuar? Isaías 58, tem lá no vídeo, você pode ir lá, assiste como jejuar, lá no YouTube, bota lá, pede Joel Ricardo, como jejuar, 3 vídeos. Assiste, você vai ver como jejuar nos dias que o noivo está fora também. E fazendo isso, você também está se humilhando, obedecendo a palavra do Senhor. E aí nós temos agora o 16 e o 17. A questão do 16 e 17 diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Por quê? Semelhante remendo tira parte do vestido e faz-se maior a rotura. Como é que é, né, André? Vocês sabem por que rebenta o remendo? Vocês sabem por que rebenta? Eu não. Sabe não?
Sabe não? É simples o negócio. O pano enorme, o manto grande, tá lá com buraco assim. Aí você pega e faz um remendo aqui. Esse pano que a gente colocou novo, quando dá-lhe uma lavada, ele vai encolher. Ele vai encolher, vai repuxar todo aquele halo. E aí aquela parte já está velha, vai se arrebentar e não novo. Aí o velho se arrebenta mais um pouco, entendeu? E a galera já estava acostumada a fazer isso, o velho já era. Não presta mais. Era para ser jogado fora. Semelhantemente, ninguém põe odre ou vinho novo em odres velho, porque ele não suporta a fermentação, que o odre é lacrado e o vinho não respira mais. E ele vai fermentando ali dentro. Essa fermentação, ela atinge a madeira, o carvalho. E ele vai ficando junto naquele processo, de maneira que ele se envelhece junto com o vinho. Se for assim, ele não se rompe. Mas se ele já, uma vez foi envelhecido, já tiraram o vinho dele e lança vinho novo dentro, ele não aguenta esse processo de novo. Entendeu? Ele não aguenta o processo da fermentação, ele vai, vai se romper, vai estourar. De maneira que vai perder o odre e o vinho. Aí o que Jesus está querendo dizer com isso? O que ele está querendo dizer com essa conversa de remendo e vinho? Ele está dizendo assim, olha só, não adianta, porque vocês são da religião e vocês estão fechados com esse pensamento. Eu estou apresentando o novo desde lá da purificação do leproso. A rapaziada está toda feliz e vocês estão com esse papo de jejum? Ou seja, vocês não recebem a minha doutrina e o meu ensinamento. Não adianta, porque quando eu lanço o novo para dentro de vocês, vocês questionam. Você pode perdoar pecado? Você sai daqui, que você libertou o endemoniado de Gadareno. Entendeu? Tu vai curar o cara, tu não pode curar no sábado. Você é no jejum. Não aceita nada do que ele faz, nada do que está no Evangelho. Eles não aceitam. Eles preferem praticar a religião. Então não adianta botar esse remendo novo e o pano velho. O pano vai se arrebentar todo, mas se arrebenta mesmo que não aceita. Não adianta colocar o vinho novo, que é a doutrina de Jesus, nesse caso aqui, o pensamento, o ensinamento de Jesus, o Evangelho de Jesus, num cara rançoso da religião. Ele não aceita o Evangelho nem a nada, ele prefere a religião. Ele tem que jejuar, tem que ser no templo, entendeu? Como no início do capítulo 9. Tem que ter um sumo sacerdote. Tem que ter um sumo sacerdote. Duvido que o cara da religião aceita que uma ovelhinha simples tem sob o seu comando todo o poder do diabo. Eu nunca vi religião nenhuma falar isso. Vai falar que é o apóstolo, que é o anjo, o semideus, o patriarca, o Abraão, o Messias, o Isaac, o Jacó, e não sei mais quem mais, entendeu? Eles até falam isso, né? É. Você fala, não, fulano não pode ficar sem a igreja, fulano precisa disso. Sem isso o pessoal não consegue andar. Entendeu? É anti-evangelho, é anti aquilo que Jesus estava ensinando. É o odre velho. O odre velho não vai receber isso aqui nunca, mas não vai nunca. Jesus liberta, a religião prende. É isso aí. A religião é a polícia. E que polícia fajuta, né? Prendendo gente inocente. Que polícia sem vergonha, cara. Prendendo gente inocente. Essa polícia é do inferno, né, não? Essa polícia aí não sei não, velho. Tá muito esquisito. Aí ele vem com esse papo e fala, não adianta que vocês não vão receber o vinho novo, vocês não vão aceitar isso, não tem jeito e tal, e por aí afora, entendeu? E agora nós temos aqui o verso 18 ao 26. 18 ao 26. Está tudo junto porque é a questão da cura da filha de Jairo e a mulher do fluxo de sangue. Ana, leia para mim, por favor, do verso 18 ao 26. Enquanto Jesus lhes falava sobre essas coisas, veio o chefe e prostrou-se diante dele, dizendo: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe-lhe a mão e ela viverá. Levantando-se Jesus o seguia, juntamente com seus discípulos. Enquanto ia, certa mulher que sofria de fluxo de sangue, fazia 12 anos,
Aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto, pois dizia consigo: será bastante que eu o toque, o seu manto, e ficarei curado. Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: ânimo, minha filha, tua fé te salvou. Desde aquele momento a mulher foi salva. Jesus, ao entrar na casa do chefe, vendo os flautistas e multidão em alvoroço, disse: retirai-vos todos daqui, porque a menina não morreu, dorme. E caçoavam dele. Mas assim que a multidão foi removida para fora, ele entrou, tomou-a pela mão e ela se levantou. A notícia do que aconteceu espalhou-se por toda aquela região. Olha só, nós temos aqui agora o seguinte. Enquanto estava dizendo essas coisas, não é assim que começa aí? Uhum. Enquanto estava dizendo essas coisas, olha só, gente, eles estavam aonde? Na casa de Jesus, no banquete. E os caras aparecem de intrometido só falando M. Entendeu? Só falando M. Aí, quando o escritor diz, enquanto estava falando essa coisa, ele está ligando essas palavras com as ações de comer. Entendeu? Ele estava comendo, mas estava falando, a galera estava ali. Ah, olha só, gente, aparece todo tipo de gente em volta de Jesus. É engraçado porque, pense comigo, Jesus deu um banquete, chamou o Mateus, chamou os publicanos, os pecadores, tá, a rapaziada que a galera entendia que era coisa ruim, tudo na casa de Jesus. Aí o nego traz um paralítico que está querendo só a cura física. Tem uma mulambada lá dentro para criticar e dizer que ele não pode perdoar pecado nenhum. Aí ele mostra que ele pode perdoar pecado curando o cara, e o cara rala, se adianta. Aí daqui a pouco acontece esse embate que a gente está falando. Chega os discípulos de João cheios de questionamento. Pai, tal, porque isso, porque aquilo, porque não sei o que, porque não sei o que lá. Aí Jesus, pai, tal, falou tudo isso que a gente acabou de falar agora. Aí agora já chega um outro cara, maluco. Olha só, a casa de Jesus bombava. A casa de Jesus bombava. Só confusão, né? Aí chega outro cara. Enquanto ele está falando isso, chega outro cara, tá vendo? Ele está acabando de desenrolar um lance. Chega outro cara. Chegou o cara na parada. Aí, tá assim. Enquanto ele dizia, eis que chegou um chefe. Esse eis que repentinamente o cara apareceu. Eu estou aqui dando uma palavra para os caras, o cara chegou. E o cara chegou e o adora. Ou seja, ele está desenrolando com os caras da M, enquanto isso tem um adorando aí. Olha só que parada, que contraste. Os caras estão discutindo um lance nada a ver e já tem um prostrado. Já tem um prostrado no lance. Entendeu? Caramba, que cenário, velho. Pensa comigo. Jesus comendo, chega o paralítico, é curado, ele dá uma lição para os caras, chega os discípulos de João, dá uma lição para os caras, aí daqui a pouco chega o cara e adora, aquela parada toda, e o cara chega e fala assim, rapaz, deixa eu te falar um negócio, meu velho, tá ruim, tá brabo porque é o seguinte, olha só, minha filha morreu. Caramba, de luto. Acabou de falecer. Aí ele parou e falou pro cara, né? E aí o cara pega e diz assim, mas vem, põe-lhe a tua mão e ela viverá. Esse prostrar-se lembra os magos diante de Jesus, lembra o leproso que se prostrou, lembra o centurião do capítulo 8 que se prostrou, ou seja, o ato de chegar em reverência. Nessas passagens nós falamos sobre esse ato de chegar com reverência. O que é engraçado é que esse cara é um líder, ele é uma espécie de governante. Ele é chefe, entendeu? E isso é muito bom a gente estar atento para isso. E aí minha filha acaba de morrer. Assim como o centurião do capítulo 8, versículo 5 ao 13, ele está intercedendo por uma pessoa que não pode interceder por ela mesma, porque já está morta. Ou seja, ela é impotente. E ele também é impotente de fazer algo pela filha, e ele reconhece que só Jesus pode fazer. Ele reconhece isso.
que só Jesus pode, mas ele tem uma atitude piedosa pelo morto, porque o morto não pode fazer nada, ele foi lá e suplicou pelo morto, se humilhou pelo morto, entendeu? Enquanto o nego está discutindo com o jejum, parada de jejuar ou não, o cara não está nem aí se nego quer jejuar. Eu quero saber dessa conversa fiada, meu irmão. Eu vou me prostrar diante desse aqui, porque eu sei que ele é que pode. Mas a galera está discutindo, cala a boca, meu irmão, deixa eu na minha aqui que eu vou me prostrar diante dele. Não, mas está rolando uma discussão, quer saber de discussão? Deixa ele discutir. Na presença de Jesus tem nego discutindo, cara, mas tem nego adorando também, entendeu? No caso, ele fica falando que eu vou agir. Fica falando que eu vou agir, é isso aí. Então são três coisas, nego discutindo, nego adorando e o outro festejando. E outro festejando. E nego chamando ele de blasfemo, de demoniado também. Entendeu? Dizendo, quem é esse que diz blasfêmias? Entendeu? Caramba, que cenário riquíssimo, gente. Está conseguindo pegar isso? Que cenário riquíssimo, velho. Riquíssimo. Tem um cara prostrado, o outro já vazou, já descolou o que queria. Foi embora da festa, já me dei bem. Entendeu? Foi embora da festa que eu já me dei bem. Mas esse impõe as mãos está ligado como instrumento de trabalho de Deus, que nós já falamos isso lá no capítulo 8, verso 3, o ato de impor as mãos. Esse viver tem duplo significado. Põe as mãos e ela viverá. Não é essa a última frase do versículo 18? Esse viver está relacionado à ressurreição dela mesmo, mas está relacionado também o viver para o discipulado difícil, mas gratificante, é o viver para o reino de Deus, entendeu? Que é um discipulado que não é mole, mas ele é difícil, mas é muito gratificante, porque esse caminho do discipulado que nós já falamos no capítulo 7, versículo 14, o caminho do discipulado. Agora, essas ações do governante líder, ela é um contraste grande, porque a maioria se é senhora dos outros, não é isso que está lá? Como é que se comporta eles? Eles não são seus senhores? Eles não se submetem aos seus senhores? Assim como o Beuzebu é soberano? Lá no capítulo 9, verso 34, que nós vamos falar daqui a pouco, todos esses governantes, em sua maioria, se opõem a Deus. A atitude deles não são assim? Se opondo ao reino de Deus em Jesus? Agora esse cara, o Herodes Antipa, ele mata uma criança, ele mata várias crianças, ele mata o João Batista pelo pedido de uma filha. Agora esse cara está fazendo o contrário a tudo isso que já tem no Evangelho. Ele é uma vertente de um comportamento, é uma opção comportamental de um governante discípulo. Um governante que não mata, que não procura o seu próprio interesse, que não se assenhora das pessoas, mas antes se humilha na presença de Deus e na presença de todo mundo. O nego está discutindo jejum, ele é governante que se humilha. Entendeu? O nego está dizendo, tu pode? Não pode. Pode perdoar? Não pode perdoar. É só lá no templo que pode. O cara não está nem aí, ele se humilha. Então, ele é um arquetípico de governante. Entendeu? E assim, no verso 19, levantou-se e o seguiu com seus discípulos. Enquanto seguir denota geralmente o discipulado, do capítulo 7, do capítulo 4, principalmente capítulo 4, verso 18 ao 22, esse seguir, aqui Jesus segue. Isso pode ser acompanhado, você sabe de quê, gente? Esse é um acompanhamento literal, ele foi do lado do cara, Jesus foi do lado do cara, seguiu o cara. Você sabe o que é isso? Apresenta Jesus como um discípulo modelo. Porque seguir Jesus foi o discípulo que seguiu o cara. Seguiu, você sabe para quê? Para ir lá atrás do problema do cara, para ajudar o cara, para estender as mãos pro cara, foi solidário ao cara, não deu as costas pro cara. Ele foi discípulo. É um discípulo modelo que a gente deve fazer o que ele fez, ir lá e ser solidário, estender as mãos, ajudar, estar do lado. Eu vou, meu irmão, eu vou contigo. O caso é de morte, não vou trabalhar primeiro, vou aqui, vou ali, vou. O cara está no desespero, meu velho. O cara está no sufoco, eu vou ficar de conversa fiada, entendeu? Aí Jesus abandonou a festa, vazou da festa, o cara da festa vaza da festa, vai embora, vai atrás do cara.
Você vê que ele é movido de compaixão. Ele é um cara de sentimentos. Entendeu? Um cara de respeito pelas pessoas. Como é que o cara vai chegar lá na tua casa, André, vai falar, pô, velho, olha só, minha filha morreu, me ajuda. E tu, pô, brother, é o seguinte, você adianta lá, que é o seguinte, eu vou aqui, pai e tal, eu vou chegar lá. Que papo é esse, cara? O que é isso, Rafael? Explica. Não dá pra explicar isso. Não tem explicação. Pô, tá maluco? E Jesus está aí no bar, tranquilo. Lê o verso 20 para mim, Ana, que agora aparece o eis que. Esse eis que é sempre algo importante que aparece no caminho. Vamos lá. Enquanto ia, certa mulher que sofria de fluxo de sangue fazia 12 anos. Aproximou-se dele por trás e tocou-lhe a orla do manto. Olha só, eis que apareceu uma mulher, sofria de uma hemorragia já há 12 anos. Lá no capítulo 8, verso 14 e 15, uma mulher curada. E as mulheres são incluídas certamente em passagens breves. Analisa isso nos evangelhos. Só em passagem breve, entendeu? Rápida, entendeu? Aí agora nós temos aqui que nada identifica o status da mulher que possa poder fazer o contraste, né? Constratar com o status do cara e a filha dele. Olha só que contraste. A mulher não tem nada que identifique a mulher, é só uma mulher. E mulher passagem breve, entendeu? Mulher era tida como nada. Agora, olha só que contraste grande na cabeça de quem está ali, porque o cara é o cara. O cara não se portou como tal não, que ele se humilhou, mas o cara é governante. E a mulher quem é? A mulher, sei lá, a mulher. Qual o nome dela? Mulher. E totalmente desonrada. Um cara honrado se humilhando, uma mulher desonrada se humilhando. Olha só que parada. Por que o cara está botando essa coisa aqui diante da Tem gente? diferença. Oi? Diferenças. É diferença social, diferença de status. O status quo daquela mulher era completamente diferente do homem. Entendeu? A realidade de vida dela era aquela ali. Ainda mais que ela está 12 anos numa hemorragia. Segundo o cara que escreveu, né? Ué. Numa hemorragia ali total, que é um problema sério para ela, que faz dela uma mulher impura. E a ênfase não repousa, gente, se é um fluxo menstrual ou se é um fluxo, seja lá qual for, porque de qualquer forma estava impura. Agora, a ênfase está há 12 anos nesse veneno que não sai nunca, que não acaba nunca. Impedida, né, de estar na presença do Senhor, porque ela estava impura. Impedida de tudo, Ana, porque ela não podia estar com a sociedade, porque o impuro não podia, quem se tocasse nela se tornava impuro também. Ela estava na zebra há 12 anos. Fatalmente não era casada, não tinha um filho. E não podia se relacionar com as pessoas. Ela era marginalizada, entendeu? Ela era excluída da sociedade. A sociedade não a recebia. Porque ela tinha um fluxo de sangue. Agora você vê um cara incluso e governante, chefe, principal, príncipe, e uma mulher nesse quadro, impura. Porque fala que ela tinha dinheiro. Tinha gastado todas as posses. Do outro. Isso aqui não mostra nada disso. Isso não, mas tem o outro, né? O outro evangelista confunde tudo. Verdade. Cara, o Lucas faz um acréscimo de tinha gastado tudo. Agora, eis que a mulher havia 12 anos e tal, ela chegou por detrás. A mulher veio por trás e tocou a orla do manto. Essa orla lembrava aos que usavam as exigências de sua aliança, sua identidade como separado para o serviço de Deus, tinha tudo a ver com o povo ter sido salvo por Deus do Egito. Isso era um costume dele, essa questão de orla. É o que ela tinha no coração dela, a cabeça dela, se eu tocar na orla daquele cara ali, porque aquele cara é um homem de Deus. É o que ela pensava. Porque ela dizia, se somente eu tocar no manto, ficarei bem, ou seja, ficarei salva, vou estar curada. E aí ela vai lá e toca.
E aí, meu irmão, o que acontece com a mulher que toca? Cuidado. Ficou boa. Foi Entendeu? Ela ficou boa. Ela ficou boa, cara. A mulher ficou boa, velho. Ela foi lá e tocou, ficou boa. Pensem comigo, Jesus está saindo. Eu imagino, cara, o quilo de baba-ovo que estava do lado desse chefe. Imagina comigo quando o chefe se ajoelha. Teve gente que olhou e se ajoelhou também. Mó 7-1, maluco. E que de repente ele se ajoelhou e o outro não se ajoelhou, deve ter olhado. Ué, não vai se ajoelhar não, pô. Nosso chefe se ajoelhou, Dá um Miguel. Não, se veio. Tudo se ajoelhou. Rapaz, isso aqui paranoia, velho. Vale a pena conjecturar porque a cena deve ter sido muito legal. Aí, Joel, uma sim. pergunta. Nessa Bíblia aqui, naqueles contos, rodapé, eles falam que o Evangelho de Marcos e Lucas diz que ele era Jairo, o chefe da sinagoga. Então, se realmente ele era o chefe da sinagoga também, ela podia até ter se reportado a ele, não a Jesus, né? Se ela tivesse com isso na cabeça dela. Ele estava junto com o chefe da sinagoga, então ela podia ter se reportado ao cara e não a Jesus. Verdadeiramente ela viu que Jesus estava acima de tudo. viu? Né? É porque, teoricamente, naquela época, o chefe da sinagoga era o tal, né? Ele tinha um comando naquela comunidade ali, naquelas pessoas ali e tal. E é pertinente a fala. Então ela entendeu que o cara era Jesus, velho. E ela partiu em direção a Jesus, e ela tocou. Jesus voltou-se, vendo-a, disse: ânimo, filha, tua fé te salvou. Ou seja, com esse conhecimento divino, ele dá à cena uma qualidade tremenda. Jesus sabe quem tocou, entendeu? Aquilo ali era uma espécie de oração da mulher, sabia? Ela já vinha orando dentro de si. E Jesus responde à oração dela. Se eu ao menos tocar, ela foi lá e ele virou: ânimo, filha, a tua fé te salvou. A resposta da oração. Entendeu? Ele sabe quem tocou. Tinha uma galera ali, gente, em volta dele. Tumulto. Um monte de baba-ovo, um monte de curioso, um monte de incrédulo. Tu acha que os discípulos de João não foram atrás para ver essa parada? Estava ali questionando se jejuou, se não jejuou. Tu acha que eles não foram atrás? Tu acha que os escribas, os fariseus, aquela turma que é blasfemo, não pode perdoar pecado? Tu acha que a rapaziada não foi? Não, ele curou o cara, agora eu quero ver se vai ressuscitar mesmo. A turma foi atrás, mano. A turma do Auê. Duvido se não mandaram mensageiro para falar lá Anás e Caifás. Aí, compadre, aconteceu isso aqui é o seguinte: tá dando zebra aqui na Galileia e ele tá indo para casa do chefe da sinagoga, o chefe já se rebelou. Duvido, maluco, que eles não mandaram essa. Vai lá e cagueta logo tudo, ó, a gente tá indo aqui de olho, vai mensageiro. Mandou o mensageiro a cavalo para lá, voado para Jerusalém contar essa cena. Fala que na Galileia enzebrou tudo, esse malandro tá tocando o rebô aqui, vão dar um jeito de passar ele. Manda do Sinédrio autorização pra gente pegar ele. Entendeu? E aí ele sabe quem é que fala com ele, né? Ele interpreta esse toque, gente, como o quê? Como fé. A tua fé te salvou, essa fé como ação. Entendeu? Essa fé é dependência do poder divino. Entendeu? É a fé como dependência dele, a dependência ativa do poder transformador, que transforma ela, que muda ela, entendeu? Jesus manifesta o poder de Deus para salvar. Manifestou na mulher o poder de Deus para salvar. Imediatamente, isso aqui indica consequências permanentes de plenitude e um modo de vida diferente que agora ela vai ter, porque foi imediatamente. O pretérito imperfeito, né? Imediatamente. Ou seja, a atitude de mudança de vida que vai é algo essencial, crucial, que na hora ela já não mais volta
para uma casa isolada, ela já não mais está distante, ela é inclusa no meio da sociedade, e ele mostra para qualquer um que está ali que ela é igual a todo mundo e ela pode estar no meio da sociedade, e o fluxo que afligia ela agora é um fluxo que sai dela rios de água viva que saltam para a vida eterna, entendeu? Porque o Senhor mudou a história da vida dela. Disse assim, ela é uma mulher como qualquer um, cara, ela pode estar com a gente. Vocês estão dizendo que não, ela nem cura coisa nenhuma, eu faço dela uma pessoa pura. No caso dela, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Imediatamente. 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 Não é assim que está aí, gente? Imediatamente. Imediatamente. Desde aquele momento. Entendeu? Desde aquela hora a mulher ficou bem, ela ficou salva. Entendeu? Esse salvo marca a plenitude antecipada do império de Deus, ficou salvo. É uma voz, é uma alusão visionária, né? Aí, gente, nós voltamos para o verso 23. Vamos ver o verso 23. Porque isso está acontecendo no caminho. Cara, isso aqui deve ter deixado os discípulos de João como doido. Como é que... Mas acho que não entenderam, não. Você sabe por quê? Eles estavam lá dentro da casa do cara. Jesus cura um paralítico. Aí ele fala, dá uma esculachada do cara, vai procurar saber o que significa misericórdia, quer e não sacrifício. Vocês vêm perguntar isso? Pô, então acho que está afim só de confusão mesmo. Aí, não quer nada, não quer saber de nada disso, entendeu? Aí os caras estão lá tranquilos e tal. Vem vindo agora Jesus, faz isso com essa mulher. O nego meteu a mão na boca e rasgou. Ou falou, vou sair fora, que cada hora minha cara quebra mais um pouco. Ou o cara é muito incrédulo que continua indo atrás, né? Para ficar ali pensando mais bobagem. Lê o verso 23 para mim, Ana. Jesus, ao entrar na casa do chefe, vendo os flautistas e multidão em alvoroço, disse: Pode. Retirai-vos todos daqui, porque a menina não morreu, dorme. Caçoavam dele. Mas assim que a multidão foi removida para fora, ele entrou, tomou-a pela mão e ela se levantou. A notícia do que aconteceu espalhou-se por toda aquela região. Agora sim, gente, olha só, tem uma galera de luto, não tem aí? Os flautistas e tal. Só que esse luto é diferente do luto do cara que você falou, Gabriel. Ele está de luto. O luto do cara está se humilhando, suplicando um perdão e uma cura para aquela menina, para a ressurreição. E o luto para esses caras representa o fim de tudo. Olha só como é que representa a morte. Entendeu? Até nisso a gente tem que entrar na pegada da escritura. O luto para o cara representava uma coisa, para os outros representava outra. Para o outro era o fim, era a morte, entendeu? E aí, a situação não está legal, porque retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dormindo, por conta do luto deles. O luto de vocês não busca de humilhação, de arrependimento. O luto é o fim, é como quem diz assim, olha cara, não adianta tu buscar ele não, é o fim. Pega esse cara aí, acabou. Não tem nada a ver esse cara aqui não, já era. Aí ele mandou vazar, vaza. Porque o luto de vocês está errado. Tem gente de luto errado também, gente? Tem. Tá aí, ó. Se O luto. Jesus pudesse fazer. Entendeu? Enquanto a multidão foi removida para fora, ele entrou e a tomou pela mão. E a menina foi levantada. O milagre do levantar, esse verbo levantar, relembra o milagre da cura e o perdão lá do 9, 5, 7. Que é levanta, toma tua cama e anda. Entendeu? Isso lembra da cura e do perdão que o cara teve, entendeu? Isso aí prepara para a instrução sobre a missão para os discípulos, do capítulo 10, 8. Entendeu? A questão da afirmação de Jesus de sua identidade messiânica para a ressurreição de Jesus também, o levantar, essa identidade messiânica dele. Isso aí traz o encorajamento dentro dos caras
Porque tudo isso está acontecendo para desencadear numa comissão daqui a pouco, entendeu? Tudo isso está acontecendo para desencadear numa comissão. Fala tu, velho, se tu tá do lado de um cara desse, fazendo todas essas coisas, daqui a pouco o cara te envia, tu não vai? Não vai na boa, na moral. Todo mundo questionando, religião está questionando, governante vacilando, governante se apresentando bem, entendeu? A mulambada falando 1 quilo de M, mas uma galera concordando, e você está vendo o que é, o que não é, diante da tua cara, pô. As atitudes do cara mostram quem ele é. Aí o cara vai, te dou o poder, não te dou o forte, não te dou nada, te mando como ovelha. Tu vai, velho, eu vou. Eu iria, na boa. Entendeu? Então isso aqui é para reiterar a coisa. Tomou pela mão, levantou. Entendeu? Aí, espalhar essa notícia por todo lado de Cafarnaum, Galileia, e esse ato de Jesus é a luz do reinado salvífico de Deus, na região de morte e escuridão, que o profeta Isaías, no capítulo 9, disse. A passagem que ele falou, ele envelheceu nos primórdios, a terra de Zebulon, a terra de Naftali, Galileia dos gentios. O povo que andava em morte viu a grande luz, e aqueles que pousavam na região de sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Capítulo 9 do profeta Isaías. Está aí a luz. Agora quem quer, quer, quem não quer, não quer, entendeu? E ponto. Daqui a pouco eu vou deixar os próximos, porque no 10 é comissão. No próxima aula a gente fala do 27 até o último versículo, que é o 38. Então vamos parar por aqui, gente. Amém? Aperta aí, Ana, por favor. Aqui, no pedir? Aperta aí. Não, deu. Aqui.